Mas, voltando um pouquinho ao conceito de infância. Se essa infância é construção social, e se essa infância ela tem um sentido histórico aí, quando nós perguntamos que infância as crianças brasileiras têm, me pergunto também quais são os desafios que nós enfrentamos hoje nessa discussão sobre infância. Então, eu colocaria 4 grandes eixos aí. O primeiro é a questão da cultura infantil. Conhecer com maior propriedade a cultura da infância. Cultura da infância é uma cultura construída pelas crianças. Como é que isso se dá no contexto, nos mais diferentes contextos, que não são só os contextos escolares. O segundo é a questão dos profissionais. Como construir nesse país uma formação não só inicial, mas continuada e permanente para os educadores que atuam com essas crianças. E uma valorização de fato para um período que tem tanta representação e significado. Falando nessa formação, depois eu vou entrar um pouco nessa temática, mas eu gostaria só de pontuar que ainda existe uma perspectiva muito de escolarização, de trabalhar a criança da educação infantil muito mais com o perfil dos outros segmentos e preparando para os outros segmentos. Quando esse momento ele tem um exercício do lúdico, da percepção, da troca, da relação, do afeto, que é indispensável. Existe hoje, a gente tem muito presente, a importância de trabalhar com essas crianças o que a gente chama de múltiplas linguagens. Quais são as linguagens da infância? A linguagem da infância não é oral e escrita só. Ela tem a linguagem do corpo, ela tem linguagem plástica, ela tem linguagem da música, ela tem linguagem da arte, ela tem a linguagem da contação de história, ela tem a linguagem das relações que ela estabelece com o espaço, com os objetos, as descobertas que ela faz. Ela tem a linguagem que é muito importante, da lógico-matemática, que ela trabalha não em cima de um exercício já da matemática, mas como é que eu trabalho todas essas linguagens? Para que isso se processe, é fundamental que tenha um profissional que construa essa referência. E não uma formação que trabalha muito na perspectiva de fazer adaptações de crianças maiores para o projeto de crianças pequenas. Então, precisa haver, sem dúvida nenhuma, uma ação muito mais intencional com essa especificidade da infância. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer, que às vezes a gente qualifica melhor quando a gente materializa, né? Adaptação é um tema extremamente relevante na educação infantil e que tem que ser tratado com muita profundidade, porque é um tema que vai gerar, na verdade, o período de adaptação é toda a entrada. A escola de educação infantil é a porta da entrada da criança na escola. Um período de adaptação que não é dado o devido tempo, o devido espaço, e é simplesmente rotulado como um período letivo, ele perde essa dimensão de descoberta desse novo mundo que essa criança está tendo contato. Além do eixo da formação, existe um terceiro, que é o eixo das políticas públicas. E eu diria que o eixo das políticas públicas, nós precisamos pensar muito em políticas públicas que se integrem para atendimento à infância, né? A saúde, a habitação, as relações todas com essa intersetorialidade. E aqui, falando inclusive hoje, quando a gente trata na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, ela fala muito de seguridade social, e ela aponta como um eixo o trabalho com as crianças pequenas, mas nem sempre isso é feito conjuntamente. Portanto, as políticas públicas, o diálogo com essas áreas é fundamental. E por último eu coloco que se eu estou tratando dessas perspectivas, da formação, do profissional, e das políticas públicas, e mesmo dessa cultura infantil, eu preciso ter um aprofundamento do que a gente denomina epistemologia desse trabalho. Ou seja, como é que se constrói conhecimento na infância. É uma teoria de conhecimento que precisa ser muito aprofundada. E, claro, aqui só uma fala que eu gosto muito, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma riqueza de discursos nessa área, mas a gente tem ainda uma pobreza de práticas. Muitas vezes a reflexão, ela não atinge as ações efetivas na relação com essas crianças. Exemplos disso é quando a gente fala em outras culturas de cidades educadoras, e no Brasil a gente vem trazendo essa ideia já há algum tempo, a dificuldade que tem de uma cidade ter espaços destinados para as crianças.
as cidades não foram, as nossas cidades, em grande parte, eu diria, não quero fazer nenhuma generalização, porque sei que existem espaços buscando isso. Mas eu pergunto onde é que estão os espaços para que essas crianças possam, de fato, estar andando, brincando, até os parques, a forma, tudo isso implica sempre numa relação de ter alguém o tempo todo cerceando e não alguém abrindo para que as crianças possam participar. Tem um livro que eu gosto muito chamado Olhar de Criança, né, com Olhos de Criança, do Francesco Cionucci. Ele faz uma denúncia que eu acho brilhante. Ele pede para que as crianças desenhem algumas coisas que elas gostariam de ter na cidade. E uma menina de 4 anos faz um desenho e diz o seguinte: eu gostaria que tivesse menos estacionamento e mais parques. Por que é necessário colocar tanta gente, né? Tanto cimento, e aí a gente identifica que existem inclusive alguns espaços de escola, até escolas de educação infantil, que deixam de ter terra, ter água, ter planta, para ter cimentado, para colocar carros, isso é uma não compreensão do sentido que tem esses elementos, um sentido do desenvolvimento dessa criança. Qual é a percepção? O que significa? O que é essa aprendizagem? E aí, voltando para esses 4 eixos, eu vou fazer um recorte em especial, que eu acho que é justamente relacionado à questão da pedagogia da infância. A gente defende hoje uma pedagogia própria para a infância, que tem alguns princípios norteadores. Os 3 primeiros estão pontuados hoje, que é a dimensão ética, estética e política dessa formação. Ética no sentido de trabalho com a comunidade, de trabalho com valores de cidadania, no trabalho de troca. Aqui um recorte: as crianças hoje cada vez têm um número menor de irmãos. Algumas, inclusive, a tendência no Brasil hoje é 1,8, ou seja, em média, crianças por família. Isso significa o quê? Ou melhor, por mães, 1,8. O que isso representa, né? Cada vez famílias menores, com vivências cada vez mais distantes. Você não tem mais as famílias numerosas onde se encontravam primos, familiares, grupos, isso restrito, cada vez mais restrito. E o que ocorre? Onde é que a criança convive com criança? É na escola. Então, a escola tem que ser um espaço de construção desta convivência. Onde é que ela, de fato, estabelece todos os valores de uma convivência partilhada, compartilhada, de uma relação de troca, de percepção de mundo? Onde é que ela lê o mundo, não só com os olhos dela, mas com os olhos do outro que interage com ela? É justamente na escola. Então, a escola da infância tem que dar uma ênfase muito grande a essa questão do trabalho coletivo, do trabalho partilhado, da relação de respeito ao outro, de pertencimento àquele grupo. E tem uma dimensão estética também. E aqui eu diria que uma escola da infância, ela tem que ter vida, ela tem que ter luz, ela tem que ter muita cor, né? Ela tem que ser alguma coisa que traduza a leitura que essa criança tem que ter, trazer para o mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você coloca uma produção infantil para ser observada, você está valorizando a construção que ele estabeleceu naquele momento. E, ao mesmo tempo, você está criando possibilidades de descobrir diferentes formas de expressão humana. Acho que essa questão da estética, né, do cuidado no receber essa criança, no cuidado com o ambiente. Nós temos hoje ainda espaços, principalmente de 0 a 3 anos, com infraestruturas muito precárias, sem nenhum tipo de trabalho mais voltado a essa estética, né? A construções, inclusive, muitas vezes inadequadas. Temos, sim, alguns projetos que avançam nessa direção, mas em alguns momentos nós temos ainda muitas creches e pré-escolas que têm um prédio hospitalar, com toda uma estrutura muito mais voltada a um hospital, um prédio muito mais voltado a um presídio, por incrível que pareça, essa imagem às vezes ela aparece, um prédio muito mais voltado a um espaço de confinamento e não de libertação, e não de construção, e não de liberdade, e não de descoberta. Então, o espaço físico, né, a estética desse espaço, o acolhimento desse espaço é decisivo nessa construção.
Uma outra questão também importante que merece ser pensada nessa construção da infraestrutura, do estético, é a dimensão política enquanto participação. Como é que as crianças participam? E eu tive uma experiência há 15 dias atrás, maravilhosa, de ver um grupo de crianças na periferia de São Paulo, fazendo assembleias, crianças de 4 anos, e tendo muito claro a participação e o sentido dessa participação. E, inclusive, eu diria que, em alguns momentos, nos superam em alguns encaminhamentos, porque vão construindo uma ideia de que a fala do outro ela tem valor, ela tem sentido, as observações, a generosidade, a tolerância, a percepção do sentido que se traz. Então, isso é possível ser feito. É claro que, para que isso ocorra, se faz necessário os adultos e as famílias, a comunidade, se envolver nesse exercício. As crianças, quando trabalham numa perspectiva democrática, elas, sem dúvida nenhuma, constroem uma forma de se relacionar com o outro, de outra dimensão. E isso não é um discurso, isso é uma vivência. O acolhimento que ocorre, a forma como ele estabelece a roda de conversa, o jeito como ele olha o amigo que troca, que tem uma diversidade imensa, porque ele vai lidar com o diferente o tempo todo. Aqui só uma observação, eu, como educadora da infância, sempre acreditei e acredito que a gente tem que lidar muito com as diferenças, mas eu não aceito a desigualdade. E às vezes essas coisas são usadas como sinônimo. Diferenças têm que ser, sim, percebidas, a diversidade tem que ser trabalhada. Agora, a desigualdade eu não posso aceitar e chamar isso de diferenças. As pessoas têm direitos que têm que ser garantidos na sua essência. E isso faz a parte da condição humana. Isso é a formação e o compromisso ético com a formação humana. Bem, nessa pedagogia que tem esses eixos como revelação, existem alguns fatos que vêm se constituindo ao longo do caminho. Uma delas é a discussão hoje da forma como a comunidade, e aí vem uma parte significativa, como é que cada comunidade assume essas infâncias, e como suas famílias também. Existe uma tendência muito grande de hoje se atribuir os problemas todos relacionados ao não contato das crianças com as famílias. Eu diria que nós precisamos dialogar melhor sobre essa sociedade não abstrata. Eu não aceito a ideia de famílias desestruturadas. Para mim, as famílias estão estruturadas de formas diferentes. E nós temos que lidar com esta realidade, com essa estrutura, buscando aí com esses grupos. E aí o trabalho com a infância é um trabalho com família, é um trabalho com comunidade, é um trabalho com contexto cultural, é um trabalho com relações múltiplas, é um trabalho inclusive com mídia. Hoje nós temos pouquíssima qualidade nos trabalhos que são feitos, são raros os trabalhos que deem de fato ênfase a esse olhar infantil e que tragam à criança uma apreciação, inclusive artística. A cultura local, muitas vezes a globalização fez com que elas fossem se perdendo. Então as crianças hoje pouco conhecem a cultura do contexto onde estão habitando. E esse é um trabalho fundamental na construção de uma educação da infância. Uma educação onde se valorize aquilo que é das raízes daquele grupo, daquela história. Eu gosto muito das situações concretas, né? Eu estava no Maranhão fazendo um trabalho e, em dado momento, as crianças foram dançar a dança do boi, que é uma referência na região para aquela cultura. E o CD lá falhou, né? CD falha mesmo, né? E essas coisas, essas tecnologias todas, elas têm suas limitações. Às vezes a gente acha que elas ultrapassam, né? Todos os índices de qualidade, não é bem assim. E naquele momento o CD não funcionou. E eles estavam dançando, os meninos, e eu falei, agora vamos parar. Mas um menino da frente começou com os pés fazer o som para que os outros acompanhassem. E quando terminou o espetáculo lindíssimo, eu fui perto dele e perguntei o nome. Ele disse, Caio. Falei, Caio, como é que você continuou o espetáculo sem a música? Ele falou, a música não estava lá, ela estava aqui. É isso que eu penso que a gente precisaria trabalhar melhor com essas crianças da infância.
elas perceberem que não é só as questões externas, é ele acreditar no potencial que ele tem. Quando eu digo trazer a voz das crianças, é isso. Elas têm potenciais, inclusive, desconhecidos por nós. As competências simbólicas das crianças são muito maiores do que muitas vezes nós temos acesso. Até por falta de atenção, de tempo, de cumplicidade, de olhar com olhos de quem quer enxergar as hipóteses que eles nos estão revelando. Nós temos hoje pesquisas muito interessantes sobre narrativas infantis, onde as crianças vão falando dos seus sentimentos e vão pontuando como elas estão lendo várias coisas que nós, inclusive, deixamos de enxergar. Eu gosto muito quando o Otto Lara Rezende diz limpar os olhos para ver aquilo espetáculo da vida. As crianças estão com esses olhos limpos, elas olham, elas colocam as contradições, elas falam das insatisfações, elas ainda não têm a questão de cercear a sua expressão enquanto vida, enquanto essência. Nesse caminho de construção desses desafios desse tempo presente, e eu estou falando do tempo presente porque eu acho que todas essas questões estão no tempo presente, elas nos provocam a pensar que a educação infantil e a educação da infância, que é ampla, ela tem que tomar uma outra relação, inclusive na perspectiva da construção do projeto de educação desse país. Eu não acredito que a educação infantil tenha que se espelhar nos outros segmentos, ao contrário. Os outros segmentos tinham que olhar um pouco mais para o que a educação infantil possibilita enquanto alternativas de libertação, de repertórios, de construção simbólica, de ludicidade. Me chama muita atenção porque quando a gente trabalha, eu trabalho na universidade, e muitas vezes eu ouço muita gente dizer da importância de profissionais criativos. Eu diria, na infância, você tem todo o processo de criação em sua essência e nem sempre você possibilita que ele desenvolva, dê continuidade. Esse diálogo entre a educação infantil e ensino fundamental é o grande desafio desse tempo presente. Mas nós estamos com outro desafio maior. Nós estamos segmentando a escola de educação infantil. Hoje, de 0 a 3, há um encaminhamento, 4 a 5, com a chamada pré-escola, outro, e aos 6 anos as crianças vão para o ensino de 9 anos, inclusive em alguns locais, ensino de 9 anos, foi feita a forma como as crianças foram, se transformou a primeira série no primeiro ano, e não era essa a proposta original, era de que as crianças aos 6 anos fossem acolhidas com a perspectiva, inclusive, elas trouxessem para o ensino fundamental toda essa possibilidade da continuidade da infância. Foi o contrário, em grande parte, eu diria, estou com 2 pesquisas avaliando o ensino fundamental de 9 anos, e as crianças de 6 anos foram para espaços, e aí você tem depoimentos muito interessantes, de crianças que dizem o seguinte: eu não quero ficar nessa escola de ensino fundamental, porque aqui não tem parque, não tem momento de lazer, não tem momento que eu possa conversar com os meus amigos, não tem momento de roda de conversa, não tem momento de contação de história em cima de um ateliê, não tem. Isso me revela que nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo, inclusive, com a construção dessa identidade humana, que fica tão... Se imaginar que hoje a média de vida brasileira ultrapassa os 70 anos, isso é maravilhoso, essa longevidade. 10% só disso é infância. E a gente não está permitindo que esses 10% vivam intensamente esse momento, né? Outro diálogo muito interessante é que, nesse exercício das linguagens, eu gosto muito de utilizar como referência o Loris Malaguzzi, que fez um trabalho muito interessante na Itália. E ele tem um poema que, para mim, ele marca, ele traz pressupostos muito profundos e pistas para a escola da infância. Ele diz: as crianças têm 100 formas de falar, mas roubaram-lhe 99. E aí ele diz, roubaram-lhe, o que ele quer dizer com roubaram-lhe 99? Falam para ela pensar sem se emocionar. Falam para ela que a realidade é diferente da fantasia, sem perceber, sem trazer a possibilidade da relação que isso se estabelece. Falam para ela que ela não tem direito de sonhar
porque aquilo já não é possível. Trazem a ela, na verdade, uma perspectiva de adultos e roubam dela a possibilidade, inclusive, de identificar as múltiplas possibilidades que ela tem em sua vida. E aí o final do poema é lindo, ele diz, apesar de tudo, as crianças, elas desrespeitam tudo isso, e ainda bem que elas desrespeitam, e aí elas continuam, elas não roubaram-lhe, mas ela vai buscar. E os 100 aí que ele fala, que as 100 linguagens da criança, não são só 100, são muitas outras, né? É só uma metáfora para dizer quanta coisa é roubada dessa infância. Então, nesse momento, eu queria fazer essa observação. O maior desafio, na minha opinião, para a educação infantil nesse contexto, é que a criança não seja roubada dela à infância. Que a infância seja, de fato, garantida, e nós, quando eu digo nós, eu digo todos aqueles que acreditam numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, não pode permitir que esse fenômeno continue ocorrendo, de desconsiderar. Ao mesmo tempo que a gente tem publicações, e nosso país tem publicações bastante consistentes em relação a direitos, mas nem por isso as crianças deixaram de ser desrespeitadas. Pelo contrário, ainda existe muito desrespeito, não só nos espaços educativos, mas nas comunidades, o desrespeito no sentido de não olhar para essas crianças com olhos de quem quer enxergar as suas possibilidades. Eu, antes de concluir, que você me deu um minutinho aqui. É um minuto só para dizer que todas as vezes que eu dialogo sobre infância, me vem uma ideia muito bonita de que nós, humanos, nós podemos nos humanizar mais, mas nós podemos também nos desumanizar. E a grande chance nossa para nos humanizar é efetivamente construir infâncias que tenham sentido, para que essas crianças nos ensinem aquilo que a gente muitas vezes já esqueceu de viver.